Todos, eu abençoo a todos na audiência da Rádio Paz e Luz, todos que fazem parte do nosso canal. Deus te abençoe e te ilumine. Todos os domingos, a manhã inteira quase, passamos ao vivo, conversando assuntos interessantes, né? Falamos muito, e um entra, prega, outro entra, lê uma palavra da Bíblia, canta, que maravilha. Daqui a pouco iremos fazer a Santa Ceia do Senhor e quem participar estará abençoado. Muito obrigado, um abraço para todos vocês, em nome de Jesus, transmitindo ao vivo para mais de 20 países. Tem pessoas em 20 países nos ouvindo agora, neste exato momento. Que bênção. Deus vos abençoe e vos guarde tudo de bom. Pois bem, estivemos falando sobre libertação e em um dos nossos vídeos conversamos sobre a existência do mascote. Quem é o mascote? Geralmente é usado em time de futebol, né? Mascote, tal, é um ursinho, mascote da Copa, né? Das Copas, das Olimpíadas. Tem sempre um mascote, como o mascote da Austrália, é o canguru, tal. Mas essa história de mascote é bem mais funda do que você imagina. É só uma curiosidade para você ficar sabendo, porque estaremos gravando exclusivamente um assunto sobre este. Os mascotes é uma história bem mais antiga do que você imagina. Os antigos acreditavam que os animais poderiam nos trazer sorte ou azar, né? Ou também desviar de cada um de nós algum mal enviado por alguém. Então, desde a antiguidade, há livros como o livro de Melquisedeques que fala que o mascote de Adão e Eva era a ovelha, né? Não era o cachorro, não era o gatinho, era a ovelha. E esse ovelha que era o mascote de Adão e Eva. O mascote de Adão e Eva, que era a ovelha, né? Ele foi utilizado por Deus como forma de salvação, né, de expiação, para evitar que o mal atacasse o próprio Adão. Entendeu? Então, inclusive conta a história lá que Deus escolheu a ovelha para que fosse sacrificado, tirada a pele, colocada em Adão, e esta ovelha iria proteger Adão do primeiro ataque dos demônios, que seria a primeira noite no Jardim do Éden. Os demônios iriam atacar na primeira noite. Então, aquela ovelha representaria o Messias, que viria tirar o pecado do mundo e tudo mais. Então, desde esse tempo, existe também a crença que os animais poderão absorver energias ruins e boas, e por isso que em Israel era proibido se ter qualquer animal castrado. Na antiguidade, o próprio Deus proibiu de ter animais castrados, ou seja, um boi castrado, uma vaca castrada, um gato, um cachorro, um cavalo. Era proibido ter animais castrados e cruzados. Por que seria isso? Será que a sorte do animal interferia na sorte dos homens que são donos desses animais? Ou vice-versa? Sim, é claro, a Cabala judaica fala isso. A própria expiação dos pecados em Israel, existia dois bodes, um bode chamado Azazel, aonde o pecador colocava, o pecador e dono do bode pegava, colocava as mãos nas costas do bode e falava os pecados que tinham feito. E aí se soltava o bode no deserto e o bode morria, né, de fome e sede. Da mesma forma era o pecado que aquela pessoa tinha processado. A pessoa era perdoada por causa desse bode. E o outro bode, que era o bode sacrificial, ou boi ou vaca, né? Então se passava a faca e se matava e comia-se a carne assada no fogo, para que o problema, o defeito, o pecado fosse junto com aquele animal. Então, nós encontramos aí nessa ação judaica antiguíssima o chamado fenômeno da transferência, né? Fenômeno da transferência, a liberação da energia vital do animal.
Então, desde então, as nações, mesmo não judias, nenhum oficial saía para a guerra ou para uma viagem longa de navio sem levar um mascote consigo. O mascote é aquele animal de estimação que geralmente o capitão tinha. Aí você encontra a história aí do o pirata da perna de pau, o pirata da perna de pau, o pirata da perna de pau tinha sobre os seus ombros um papagaio. Mata, vamos lá, seus cabras. Era o papagaio do mascote. Olha, o papagaio era o mascote do pirata, né? Então todo pirata que se tivesse atenção, ele tinha um mascote em vista. Na antiguidade, nós encontramos meus avós, bisavós, os velhozinhos do sertão que eu gosto muito de ouvir, que ele dizia: ai, minha filha, se um dia uns animal teu morrer e não tiver causa assim, não foi cobra, não foi doença, e amanhecer morto, não fique com pena não, viu? Não fique com pena do bichinho não, porque possa ser que ele tomou a sua frente e alguém tenha enviado algum mal e esse mal pegou no bichinho. Então os mais antigos acreditavam nisso, além das pessoas que moravam em sítios criarem muito cachorro, né? Eu conheci dono de terra que tinha 30, 40 cachorros, né? Porque acreditavam em lobisomem, em espíritos que andam de noite. Os cachorros acuavam, não deixavam passar esses espíritos da floresta, né? E eles sempre tinham um animal de estimação. Até criadores de gados separavam um animal de criação que eles não matavam. E esses animais, eles tinham contatos constantes, e quando esses animais morriam era porque ou alguém fez uma macumba, fez um ritual, fez alguma coisa, né? É interessante isso aí. E isso há pouco tempo, isso há 1000, 2000 anos atrás era comum mesmo. Além de todo mundo ter animal, mas tinha assim, o animal de estimação. Hoje tem aqueles cachorrinhos chihuahua, né, das madames e tal. Mas o que eu quero dizer com essa história, né, com essa passada de história de animais que eram os mascotes, né, de turma, de exércitos, de capitães, esses animais eram uma forma espiritual também de se proteger do mal. Eles acreditavam que o mascote protegia do mal, ou seja, um animal, como ele vê o mundo espiritual, ele poderia proteger as pessoas do mundo espiritual. E quem acreditava nisso não era Zé Ninguém, Zé Bestinho, Zé Sabido, não. Quem acreditava era faraós. Os animais que faraós utilizavam para expulsar os maus espíritos eram os gatos. Eles acreditavam que os gatos viam o outro lado e os animais poderiam afastar espíritos maus. Olha só, Faraó, nada mais nada menos aqueles que fizeram as pirâmides. Será que era um cara burro? Será que ele era abestalhado? Eu vou criar um gato e o gato vai espantar o mal. Eu sou Faraó. Não, aqueles caras eram sabidos, rapaz. Sim, muito sabido. Bido, né? Pastor, mas isso é uma coisa assim, pastor, meia lesa, será que é mesmo? Eu encontrei na Bíblia um animal que livrou o homem da morte. E foi, pastor? Foi. Além dos animais na Bíblia serem motivos de expiação, ou seja, bois, vacas eram sacrificados para Jeová, para expiar pecados, eram sacrifícios. E também no mundo pagão sacrificavam animais para os demônios, até crianças. Encontramos na Bíblia um animal livrando um profeta de morrer. Oh, pastor, mostra na Bíblia, na Bíblia. Eu gostei quando a Célia Reis disse: pastor, me prove na Bíblia. Gente, me prove na Bíblia. Então, vamos para a Bíblia, bora?
A gente não saiu da Bíblia ainda não, viu? A gente tá na Bíblia. Mas aí teve um cara que foi livrado de morrer pelo animal. Tinha um espírito querendo matar o cara. E o cara só não morreu por causa do animal. E eu falando isso para um teólogozão. Aí o teólogozão: rapaz, eu nunca vi isso na Bíblia. Tu nunca viu, bichinho? Não, que eu sou teólogozão. Eu fiz teologia da Baixa da Égua. Eu conheço tudo. Ah, é? Então eu vou dizer o nome dele. Diga, mostra aqui na Bíblia, viu? Aqui, ó, na Bíblia. Ah, tá bom. Eu vou mostrar. Tá lembrado que existia um profeta chamado Balaão? Quando eu falei Balaão, ele fez: ah, não vale. Sim, vale. A jumenta livrou Balaão de morrer. E o anjo que ia matar, o anjo não, o espírito também. Então o anjo ia matar Balaão e Balaão ia se ferrar. Mas a jumenta disse: não, peraí. Então os animais podem ver o mundo espiritual. Tá na Bíblia. Né? Às vezes o caba, às vezes repete só o que os outros dizem, né? Aí quando aparece uma coisa nova, o caba se assusta, né? Oxe, que é isso? Os animais levar o cara da morte? Sim, né? Tá na Bíblia. Então Balaão ia ser morto pelo anjo. E quando a jumenta de Balaão, que não era tão jumenta assim, viu o anjo, se assustou e foi por outro lugar. Então o anjo voou e foi para outro lugar esperar que Balaão cruzasse a linha que comprovasse o seu pecado, então a morte viria. Quando a jumenta viu novamente o anjo, a jumenta correu com muito medo. Então os animais podem ver o mundo espiritual? Podem? Podem. E então ela imprensou o pé de Balaão. Balaão ficou com muita raiva, desceu, começou a dar murro na cara da jumenta, e tome murro, e tome murro. Aí Deus abriu a boca da jumenta, e a boca da jumenta disse: eu sou tua jumenta há tanto tempo, já te fiz algum mal? Aí Balaão caiu com a bunda no chão, ficou só olhando. Ah, Maria, que Balaão era aqui do sertão. Ah, Maria, a jumenta falando. Sim, eu tô falando, eu já fiz você algum mal? Eu já te maltratei algum dia? Eu não sou tua jumenta há tantos anos, por que tu me faz um mal? A jumenta falou, e falou bem falado, viu? Né? Um dia, um pastor querendo incentivar a esposa dele a pregar, aí disse: se uma jumenta falou, por que tu não fala? Fala, mulher! Então, Balaão viu o anjo. Aí Balaão caiu por terra. Tem a história de Balaão, né? Então a jumenta viu, a jumenta livrou Balaão da morte. E a jumenta é um animal. É claro que a jumenta é um animal, né? Então os animais, eles têm mistérios, sim. Eu acredito, né? E eles veem o mundo espiritual, sim. E alguns deles os demônios não gostam, né? E alguns deles o demônio gosta. Então o mascote, ele, na crença antiga, poderia trazer boa sorte ou livrar do mal. Quem tem corpo assombrado, assombração constante, eu trato de várias pessoas assim. Então nós tratamos com música, com várias coisas energéticas, espirituais, orações, e um deles é o mascote. Então quem tem corpo assombrado, problema com espírito, é sempre bom ter um cachorro, um gato, um papagaio, um periquito, um passarinho, um animal para ser um mascote, ou seja, uma espécie de proteção. Já em alguns casos, animais foram encontrados machucados, quebrados, torado o pescoço, e o dono não sabe. Não entrou nada aqui. Quem quer torar o pescoço do animal desse? Né? Espíritos com raiva, né, que vinham pegar o dono, pegar o animal, né? Então, isso acontece. Pastor, e o animal pode livrar o cara mesmo dos demônios? Basta ser bíblico. Isso é bíblico. É claro que é bíblico, né? Tá lembrado, bichinho? Vamos lembrar nós dois, bora? Ei, você manda a sua opinião pelo zap, tá bom? 083 991 540166. 083 991 540166. Tá lembrado que tinha um cabra que tinha um bocado de demônio, que Jesus Cristo olhou para ele e disse: qual é o nome? Qual é o teu nome? Aí o demônio falou: nós somos legiões, porque somos muito. Então Jesus Cristo: vocês vão sair agora. Vai! E eles disseram: ó Senhor,
não nos mande para o inferno, nos mande para aqueles poicos. No sertão fala poico, para aqueles porcos. Aí Jesus disse: tá bom, vai. E então os espíritos saíram do endemoniado gadareno e entraram aonde? Entraram nos porcos. Então os porcos ficaram possessos e se mataram, né? Se suicidaram. Então o mistério entre a espiritualidade e os animais existe. Existe sim. E o mascote é um animal que você vai cuidar dele pessoalmente. Ou vai estar ligado à sua casa, à sua renda, à sua fazenda e à sua vida. E este animal, ele também poderá ser um bom sinal para a sua vida espiritual. Então, você que tem um problema espiritual, entre muitas coisas que você pode fazer, voto, clamor, orações, para você quebrar os demônios, é ter um mascote, tá bom? Ter um animal de estimação é muito bom para a sua espiritualidade. Evite animais pesados, como um elefante. Não, animais pesados assim, um pitbull, né, um Rottweiler bravíssimo, que seja um animal dócil. Veja como um cordeiro é dócil, né? Uma cabrinha não é dócil. Então, o animal de estimação de Adão e Eva era a ovelha. E foi exatamente a ovelha que Deus escolheu para representar Cristo, né, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. São os mistérios, né? São os mistérios. Então, tem no nosso canal 7 Passos para Libertações, parte 1. E agora vem 7 dicas para se libertar. E uma das dicas é essa, né? 7 dicas que vai ajudar você a se libertar dos espíritos e evitar ataque, né? Aí vem animais, espelho, essas coisas. Tudo isso era utilizado em larga escala pelos judeus, né? Tudo isso era utilizado em larga escala. O mascote é muito importante, a tal ponto que homens formados, o top da época, o cara só ia para alto mar se tivesse um mascote. Não, tem que ter um mascote. O mascote é uma cabrinha, é um papagaio, é um passarinho. Então ele ia tranquilo, porque esse animal, vamos dizer que tivesse algum presságio, algum espírito que fosse atacar o navio, esse animal morria. Então o capitão já ficava alerta: tem alguma coisa errada, preste atenção aí, né? Ou seja, uma morte inexplicável, né? Ou o próprio animal mostra através de comportamentos estranhos, né? Comportamentos estranhos. Fica aí essa observação interessante, né? Gostou? Paz e luz. Vamos ouvir um hino, daqui a pouco a gente volta. Falamos sobre os mascotes e a sorte e a espiritualidade dos animais, né? Sirlene está nos ouvindo. Oi, Sirlene, Deus te abençoe. Amém. Deus te abençoe, te ilumine. Estamos orando por você, Sirlene, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Jarlene, lá da Bahia, também está nos ouvindo. Que a graça de Deus esteja sobre todos vocês. Daqui a pouco eu volto com a Santa Ceia do Senhor. Rádio Paz e Luz, a rádio da libertação, 24